Pronto, dando continuidade, para a aplicação de métodos de melhoramento em que a variabilidade deve ser gerada, no caso das autógamas, existem duas etapas fundamentais. Pessoal, vocês entendem que as espécies autógamas elas têm frequente endogamia. A autofecundação vão fazer com que elas se tornem muito endogâmicas. A taxa, o coeficiente de endogamia vai ficar muito alto. Para buscar variabilidade genética, tem que haver uma intervenção. E aí, nesse caso, o cruzamento deve ser realizado de forma artificial, como a gente vem citando já. Para isso, a escolha dos genitores a serem cruzados é de fundamental importância, tá? Além disso, também o outro tópico seria o tipo de população segregante. A gente sabe que no melhoramento vegetal a gente vai selecionar plantas. Realizam-se os cruzamentos, colhem as sementes, fazem um plantio e daí eu vou avaliar todo o desenvolvimento, toda a produção e fazer uma nova seleção. Sempre selecionando até definir linhagens, definir padrões de desenvolvimento em função desse cruzamento. Tá? Pronto, aí na seleção de genitores também, o mesmo que seleção de parentais, os aspectos a serem considerados basicamente são características agronômicas chaves, como aquele exemplo que eu citei, uma planta de soja com maior teor de óleo, uma planta com um grão mais pesado. Isso, agronomicamente falando, é significativo, é uma característica chave da soja. Afinal de contas, a gente planta soja para ter produção por área, mas uma produção que tem um rendimento de óleo o melhor possível. E também o outro aspecto a ser considerado é a herança das características. O que está indo para o que foi melhorado, o que está indo para seus descendentes. Isso tem algumas plantas que, como diz aqui no texto do slide, a decisão sobre os genitores é mais fácil. Nesse caso, normalmente, é realizada a hibridação de uma linhagem portadora de alelo de interesse com outra que apresente boas características agronômicas. Daí é fácil, tranquilo. Só que essa segunda questão, muitas vezes assim, a gente verifica aquela variação, aquela característica quista, só que ela não consegue transmitir isso. E é importante que o genitor selecionado, a seleção do parental, seja de utilizando um indivíduo de alto valor, porque tanto as características agronômicas devem ser consideradas, mas também a capacidade desse de transmitir para os seus descendentes, para o que foi feito de cruzamento, aquelas características. Quanto às características quantitativas, a escolha dos genitores já não é tão simples. Isso porque a possibilidade de obtenção de populações segregantes com média alta não é tão simples. Vocês imaginem só, obter resultados e que essa média seja alta, quase nunca é possibilitado, porque é uma segregação, é uma variação. Vão ter indivíduos muito bons, mas também vão estar presentes indivíduos de menor valor agronômico. Então, não é simplesmente o fato de fazer o cruzamento que você vai obter esse resultado. Então, esses caracteres quantitativos eles são mais complexos devido a você haver a necessidade de você refazer o cruzamento, de você esperar uma autofecundação para uma outra geração, para uma segunda, terceira, quarta geração, para ir aumentando as taxas de homozigose e de endogamia, e ir formando alguma linhagem, por exemplo. De fato que a necessidade contínua de seleção e seleção
dos indivíduos descendentes até a formação dessa. Bom, e aí com isso os métodos de escolha de genitores, visando o melhoramento de um caráter quantitativo, podem ser classificados em duas categorias. A primeira envolve as que utilizam apenas informações dos pais e a segunda o desempenho de suas progênies. Que é isso, pessoal, para avaliar a média do que foi transmitido. Vocês vejam, naqueles exemplos que a gente teve em sala ainda, se não me engano, onde o cruzamento influenciou na altura da planta de soja a primeira vagem. A altura da primeira vagem na planta de soja. Vocês imaginem que num dos exemplos eram 5 gerações para você de fato obter o melhor resultado. E que assim, da segunda para a terceira tinha um incremento, da terceira para a quarta tinha outro incremento, e aí sucessivamente. Até chegar ao ponto em que você tinha um efeito suficiente. Isso aí é uma avaliação de caráter quantitativo, que é justamente você não ter um indivíduo bom, mas ter uma média alta. A média ela é muito mais significativa do que um indivíduo. Tá bom? E, como dito aí, você avaliar os pais é uma das possibilidades. Essa avaliação que envolve, esse procedimento que envolve a avaliação dos pais. Só que muito mais significativo do que avaliar os pais é passar a avaliar o desempenho das progênies. Por exemplo, o, o neto, a terceira, o F3, o F4, o F5, são descendentes do F1, do F2. Então, como é que foi o resultado deles, a média deles? Se manteve alta, esse padrão volta nesse exemplo lá do teor de óleo. Claro que se a planta foi menos atacada por uma praga, ela tende a acumular mais óleo. Essa média continua sendo alta, isso além do que se tinha de produção quando era só o parental 1, que já era bem produtivo. Então são avaliações que são necessárias, nesse caso de caráter quantitativo, para poder se determinar uma linhagem ou uma nova variedade.